Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 24, O Cavaleiro Negro. O céu era um campo de batalha e eu praguejava alto do seguro confins do cockpit do Arrogas. Esses caras são muito chatos. Os cavaleiros inimigos atacavam em grupos, cercando-me por todos os lados e atirando à distância. Se eu virasse as costas para qualquer um deles, eles avançavam com suas espadas. Se eu tentasse avançar neles, eles se dispersavam e fugiam. Eles foram bem treinados, comentou Lu Xiong. Minha armadura desviava suas balas, e mesmo em combate corpo a corpo, eles não conseguiam me atingir. Eu não tinha sofrido nenhum dano, mas estava demorando absurdamente para neutralizá-los. Por que eles se recusam a recuar? Estranho, não é? Eles já sofreram danos suficientes para justificar isso. No entanto, eu interceptei seus canais de comando, e parece que eles acreditam que não podem recuar. De acordo com as informações que Lu Xiong interceptou, muitos soldados estavam exigindo uma retirada. No entanto, o comandante responsável continuava recusando os pedidos. Fujam logo. Eu rosnava. Se vocês não recuarem, eu vou ser o único a arrancar os cabelos. Avancei, enfiando minha lâmina em vários armors inimigos. Tomei cuidado para evitar áreas vitais que pudessem ferir os pilotos. Retirando minha arma, chutei cada um deles em direção ao convés de uma nave inimiga. Toda essa resistência é inútil. Enquanto eu me enfurecia com a incompreensibilidade de tudo, Lu Xiong interrompeu. O partineiro iniciou esforços de socorro. O partineiro havia assumido uma posição defensiva perto do navio de cruzeiro, e Lu Xiong estava lançando um navio de resgate para ajudar as pessoas a bordo. Acho que o navio de cruzeiro está por um fio. Fumaça preta saía do seu casco deformado. Assim que tiver todos no partiner, recue. Não podemos continuar brincando com esses idiotas para sempre. Mestre! Lu Xiong gritou, assustado. Um novo inimigo apareceu. Eles usam uma armadura preta. Eu suspeito que esta é uma unidade de elite. Memórias amargas inundaram minha mente com a palavra preto. Quando eu joguei o jogo em minha vida anterior, o Cavaleiro Negro havia sido de longe o inimigo mais forte. Eu enfrentei vários game overs por suas mãos ridiculamente poderosas. Ele dominava Chris em combate de curto alcance, mesmo à distância, Gilk não tinha chance contra ele. Ele é basicamente a arma trapaceira de Thanos. A tristeza que ele me causou foi imensurável. Ele sozinho havia aumentado a dificuldade do combate no jogo 10 vezes. Sério, eu gemi, o Cavaleiro Negro. Agora. Ele está desviando do fogo do partiner, disse Lu Xiong. Ele também está destruindo meus drones e continua avançando. Neste ritmo, ele vai atrapalhar nosso resgate. Sabe de uma coisa? Perfeito. Eu vou enfrentá-lo. Eu não tinha nada a temer. Eu pilotava o Arrogas, e nenhum outro truque poderia se comparar ao Lu Xiong. O Cavaleiro Negro seria moleza. Enquanto eu dizia isso, um esquadrão de cavaleiros negros veio rasgando o ar em minha direção. Ah, espera um esquadrão. Pera aí, tem 5 deles. Ei, oi. O que está acontecendo? Agora a salvo a bordo do partiner, Angie se retirou para um quarto sozinha com Levi e Ertrude. Eles mantiveram a princesa com eles por razões de segurança, temendo que alguém tentasse aproveitar o caos para atacá-la. Além disso, mantê-la sob vigilância era apenas prudente. Através de uma janela, Angie viu que, embora a batalha tivesse diminuído, ela ainda não havia chegado ao fim. Ela estava ficando agitada. Por que a Principado não se retira? O vencedor é claro? Eu já te disse. Ertrude estava surpreendentemente calma para uma refém capturada. Eles não podem ser parados. Isso é muito pouco para fazê-los recuar. Lian ficará bem. Livia juntou as mãos, evidentemente rezando por sua segurança. Angie olhou pela janela novamente. Ele não perderá facilmente,
Mas um campo de batalha é imprevisível mesmo nas melhores condições. Lian passou voando pela janela no Arrogas, com os Armors negros em seu encalço. Ertrude entrou em pânico ao ver os Armors negros. Vandel. Por quê? O coração de Inge acelerou com o nome. O Cavaleiro Negro. Não pode ser sério. Ele está aqui. Ah, Livia franziu a testa, olhando para as duas. Quem é esse Cavaleiro Negro? Um cavaleiro que estava ativo no Principado antes de você e eu termos nascido, explicou Engie. Ele derrubou dezenas de navios aéreos do reino inteiramente sozinho, talvez 100, talvez mais. E destruiu várias vezes mais do que isso quando se trata de nossos Armors. Engie olhou para Ertrude, mas os lábios da princesa se cerraram, e seus olhos se voltaram para o chão. Ela parecia repentinamente triste, uma mudança notável em relação à sua atitude até agora. Você não ouve falar dele muito mais, continuou Engie. Suas missões se tornaram menos frequentes. O reino supôs que ele havia envelhecido demais. Lian pode derrotar um oponente tão forte? Livia perguntou ansiosamente. Sinceramente, eu não posso. Vandel não perderá. Ertrude retrucou. Ele é o guerreiro mais forte de Phanos. Ele não perderia para um dos cavaleiros ardilosos do reino. Lian não é ardiloso. Livia fechou os punhos. Por favor, que ridículo. Não me diga que você esqueceu o que o reino fez conosco. Ou você foi lavada cerebral para acreditar que não fez nada de errado? Livia olhou para Engie como se implorasse por tranquilização, esperando que Ertrude a enganasse, mas Engie só conseguiu se virar. 20 anos atrás, antes de nascermos, disse Engie, o reino invadiu Phanos. Não uma vez. Não duas. Múltiplos ataques, perseguindo as forças e o povo do Principado até encurralá-los. Todas as vezes, eles conseguiram nos repelir. Os olhos de Livia se arregalaram. Isso não pode ser. Eu nunca ouvi falar sobre nós invadindo. Você não sabe de nada. Ertrude encarou friamente Livia. Você está alheia ao sofrimento que suportamos nas mãos do seu reino. Angélica, por que você não conta a verdade para ela? Os lábios de Engie se estreitaram. Seu silêncio dizia muito, e os ombros de Livia caíram em derrota. A visão fez Engie cerrar os dentes. Mas ela sabia que nada do que dissesse agora tocariam a raiva de Ertrude. Com o rifle na mão, eu enfrentei o Cavaleiro Negro a cavaleiros e puxei o gatilho. Todos eram experientes o suficiente para desviar do alcance da explosão. Trapaceiros. Eu voei com minhas costas para o céu. Os Cavaleiros Negros se moviam com tal convicção que me arrepiava. O desempenho deles é superior a todos os outros Armors que vimos, disse Lu Xuan. Eu suspeito que o Principado de Phanos possui um nível mais alto de conhecimento técnico do que o reino. As empresas que fabricam seus navios aéreos e Armors são muito superiores às nossas. Então eles são uma superpotência tecnológica, hein? Legal. Me lembra o Japão. Não acredito que sua nostalgia seja importante para eles. Eles parecem bastante empenhados em te matar. Obrigado, Sherlock. Eu não teria percebido isso sem a sua perspicaz capacidade dedutiva. A intensidade de seus ataques me surpreendeu. Um deles correu em direção ao Arrogas, balançando sua lâmina para baixo. Eu a segurei com minha própria espada. Escória do reino. Ele rosnou. Eu vou cortar sua cabeça. Eu o empurrei para trás com a pura força do Arrogas, mas quando levantei meu rifle para atirar, os cavaleiros já haviam se dispersado. Eles te desprezam, disse Lu Xuan. Eles estão furiosos com uma história antiga, uma história que não tem nada a ver comigo. Phanos guardava rancor do reino por aquela invasão brutal 2 décadas atrás. No entanto, mesmo conhecendo todos os detalhes por ter jogado o jogo, o complexo de perseguição dos cavaleiros me enfurecia. Honestamente, o que eu realmente queria era sentar com os desenvolvedores e perguntar por que eles escolheram um enredo tão pesado para um jogo Otome. Quer dizer, é um jogo Otome. As coisas deveriam ser leves e fofas, certo? Lu Xuan, guarde a espada e o rifle.
Qual arma você gostaria que eu preparasse em seguida? Vou entrar com as mãos nuas. Este movimento pareceu enfurecer os cavaleiros, mas minha atenção estava no homem que eu supunha ser o capitão deles. Ele ainda não havia lançado um único ataque contra mim, embora sua força superior fosse facilmente perceptível para qualquer um com olhos. Avancei rapidamente, diminuindo a distância entre mim e um dos cavaleiros subordinados, que agarrei. Era hora de usar minha arma secreta, o mesmo ataque que havia destruído a armadura do príncipe Julius. É isso que você ganha por não estar preparado. Durma bem. Quando liberei a energia acumulada no braço do Arrogas, a explosão atravessou a armadura inimiga e o piloto dentro dela perdeu a consciência. Soltei a armadura e ela despencou em direção à água. Bem? Vamos, vá salvar seu amigo, provoquei os outros. Os cavaleiros se dividiram, alguns voaram para salvar o camarada em queda, deixando apenas alguns oponentes para enfrentar. Eu esperava que eles percebessem a desvantagem que meu ataque secreto colocava neles e se retirassem completamente, mas infelizmente. Mestre, atrás de nós. Virei-me rapidamente assim que uma armadura inimiga trouxe sua espada balançando em minha direção. Meus drones atiravam neles com balas, mas eles ignoraram o dano, mesmo quando amassava sua armadura, e lançaram outro ataque. Tch! Levantei meu braço esquerdo para me defender, e a espada do cavaleiro se partiu no revestimento grosso do Arrogas. Uma voz ecoou do cockpit do inimigo. Eu vou extinguir você, besta do reino. Lucion soou o alarme. Mestre. Novamente, virei-me para encontrar as 3 unidades restantes pressionando o ataque. O capitão diante se levantou diretamente na minha frente, com sua enorme espada desgovernada em nossa direção. Então meu monitor ficou preto, a ponta de sua lâmina perfurou através dele. Depois de derrotar outra unidade inimiga, Chris parou para procurar no ar sinais de Lian. Nós reduzimos bastante o número deles. Onde está Bartifort? Ele se assustou quando avistou o Cavaleiro Negro, cuja espada havia perfurado diretamente o Arrogas. O quê? O Cavaleiro Negro está aqui. A família de Chris era especialista na arte da esgrima, e seu pai possuía o título de Santo da Espada. No entanto, ele sabia que mesmo um homem com tal título cobiçado não poderia esperar superar o Cavaleiro Negro. No início, Chris cerrou os dentes diante dessa visão e desviou o olhar. Depois, levantou o queixo. Os outros estudantes e membros da tripulação já haviam se abrigado a bordo do parceiro. Chris sabia que, no pior cenário, ele poderia ter que ganhar tempo para que todos pudessem retornar ao reino em segurança. O Cavaleiro Negro certamente atacaria a embarcação, se alguém não o detivesse. Chris endureceu sua determinação. Marie, me desculpe. Parece que este será o fim. Ele ergueu sua espada e partiu em direção a Lian, apenas para hesitar. Ele sentiu algo estranho nesta situação. De repente, o Arrogans agarrou uma das armaduras de cavaleiro subordinado pairando à sua frente com ambas as mãos. A luz explodiu das palmas do Arrogans e o impacto atravessou a armadura negra. Arrogans soltou a armadura inimiga, e ela caiu em direção ao oceano. Arrogans estendeu a mão em direção ao Cavaleiro Negro, mas o cavaleiro arrancou sua espada e colocou distância entre eles. Outro cavaleiro subordinado, sua armadura já em frangalhos, avançou para interceptar o ataque de Lian. Arrogans agarrou o ombro da armadura e liberou outra onda de choque, assim como antes. Ele ainda está vivo. Chris ofegou. Ele estava feliz em vê-lo. Vá em frente, Bartifort. Se alguém pode derrotar o Cavaleiro Negro, é você. Empurrei meu monitor estilhaçado para fora do caminho, e ele caiu no céu. O Cavaleiro Negro o havia destruído em seu ataque, deixando um buraco enorme no meio do peito do Arrogas. O ar entrou no cockpit, uma sensação emocionante. Ainda assim, eu estava vulnerável agora, exposto. Virando minha cabeça para a direita, desviei da espada do Cavaleiro Negro por um triz. Se ele tivesse mirado no meu estômago, eu estaria morto.
O cavaleiro negro levantou sua espada para outro ataque. Ver uma ameaça tão grande através de uma tela não se comparava a vê-la a olho nu. Nosso desempenho diminuiu 30%, disse Lu Xuan. Isso significa um aumento do fardo sobre você como piloto. Eu recomendo recuar. Eu pensei que você me disse que nada pode perfurar a armadura do Arrogas. Nosso inimigo empunha uma espada especial forjada a partir de adamantios, um tipo de metal fantasioso. Fantasia, hein? Como se você fosse melhor. Então o Cavaleiro Negro, nosso inimigo de nível trapaceiro, estava balançando uma super especial espada mágica, né? Droga, eu adoraria sair daqui, mas não. O que é com esse cara, afinal? Ele é forte demais. Não estaríamos nesta situação se você não fosse tão obstinado em manter os inimigos vivos, retrucou Lu Xuan. Irritantemente. Mesmo que eles quisessem fugir também, você os encurralou tanto que eles não têm escolha a não ser lutar. Só precisa esfregar sal na ferida, não é? Você é jovem, o Cavaleiro Negro de repente gritou. Muito jovem. Este é o estado dos Cavaleiros do Reino agora? Eu não sabia os detalhes sobre sua história ou qualquer coisa assim, mas pelo som de sua voz sombria, ele estava muito além de seu auge. Vocês nos atacaram, eu disse. Que escolha tivemos? Vejo. Foi o mesmo na minha juventude. Você vai se arrepender do dia em que nasceu no seu reino, garoto. Meus olhos grudados nele, agarrei os controles, fechando as mãos do Arrogas em punhos. Eu estava tão nervoso que minha respiração saía em soluços trêmulos. Por que eu tinha que me esforçar para lutar em uma batalha tão difícil assim? Normalmente, eu fugiria para as colinas. Talvez você esteja se perguntando por que eu não o fiz. Bem, eu não poderia sair correndo de lá depois de agir tão confiante e dar lições aos outros estudantes, a menos que eu quisesse morrer de vergonha literalmente. Além disso, o Cavaleiro Negro não estava prestes a me deixar escapar. No minuto em que eu virasse as costas para esse homem, ele me cortaria. Havia também o pequeno fato de sua espada ter perfurado Arrogas. Isso significava que ele também poderia cortar a armadura do parceiro. Eu imaginei os rostos de Levia e Enjo em minha cabeça. E quanto a todos os outros, você pergunta. Deem-se eles. Mas eu tinha que parar esse cavaleiro, ou essas duas estariam em perigo. Conceda-me aprovação para implantar a nave principal, disse Lu Xuan. Se eu fizer isso, você vai matá-lo. Então, não. Não consigo entender por que não, disse ele irritado. Ele está vindo. Nosso inimigo fez seu movimento. O amuleto ao redor do meu pescoço balançou enquanto avançávamos para enfrentá-lo. A lâmina do Cavaleiro Negro assobiou no ar, sem hesitar um só momento em seu ataque. Este homem não tinha escrúpulos em me matar. Eu levantei meu braço esquerdo para bloquear o golpe e o aço da sua arma afundou na minha armadura. Ao fundo, um alerta gritou para mim. Virei-me para o cavaleiro, mas ele percebeu o perigo e arrancou sua espada enquanto saltava por cima de mim. Seu próximo golpe varreu para o lado. Eu avancei, jogando Arrogas contra a armadura dele enquanto sua espada cravava no meu ombro direito. Como diabos você está me vencendo quando minha armadura é muito mais poderosa? Seu trapaceiro desgraçado. Ele é simplesmente muito mais habilidoso na pilotagem do que você, disse Lu Xuan. Dei um soco na armadura inimiga e me preparei para soltar uma onda de choque, mas o Cavaleiro Negro pisou no meu braço e me fez cambalear. Continuamos nos desgastando mutuamente, repetidamente, por minutos, horas, eu não sei, até que um momento chegou em que o sol da tarde brilhava em suas costas enquanto eu o encarava, os dois trancados em um confronto. Nossas armaduras estavam se despedaçando, eu havia tirado seu braço esquerdo e uma de suas pernas, mas eu não estava em condições muito melhores. Não posso me permitir perder para um cavaleiro do reino, ele disse com dor. O Cavaleiro Negro avançou no exato momento em que ousei espreitar através da luz cegante do sol. Sua espada brilhou enquanto cortava o ar. Trapaceiro. Essa é uma das manobras mais antigas. Mais uma vez,
Ele empalou Arrogans com sua espada. Bom. Saí do cockpit, atirei um gancho de agarrar na armadura inimiga e me joguei em direção à armadura do Cavaleiro Negro. O velho riu surpreso, jogando fora sua chance de vitória. Não, essa é minha. Meu salto imprudente foi tão distraente que Cavaleiro Negro não percebeu que Arrogans ainda se movia. Minha armadura prendeu os braços dele e o segurou no lugar. O quê? Como pode estar se movendo? Arrogans arrancou a cabeça do outro traje. Finalmente, fiquei cara a cara com o piloto dentro. Ele era mais velho, com uma grande cicatriz atravessando a testa. Saquei uma arma do meu coldre e apontei para ele. Acabou. Renda-se. Ele rangeu os dentes para mim, lábios cerrados em um sorriso de escárnio. A intensidade do olhar dele me mandou calafrios pela espinha. Nunca. Mate-me, seu covarde. Caramba, ele realmente se recusou. Lucion saiu de Arrogans e foi até o meu lado. Mestre, suprimimos o inimigo. Lancei um olhar por cima do ombro e, de fato, o campo de batalha ficou em silêncio. Não havia barulho para indicar que alguém ainda estava lutando. Independentemente de esse cara realmente admitir rendição, o principal navio de guerra do Principado não podia se mover, e todas as suas armaduras flutuavam na superfície do oceano abaixo. E nós nos saímos muito bem. Conseguimos parar Thanos sem Lucion usar seu corpo principal. Eles certamente lutaram, disse Lucion. Desculpe, princesa, murmurou amargamente o Cavaleiro Negro. Enquanto eu franzia a testa para ele, uma luz estreada explodiu do principal navio de guerra do Principado, um sinalizador. Franzi as sobrancelhas. Vocês realmente não sabem a hora de desistir. Quando Gelat viu o Cavaleiro Negro cair, o último pouco de sua sanidade fugiu. Ele sorriu como um louco. Acabou. Estou acabado. O Cavaleiro Negro era uma lenda viva. Sua derrota causaria danos irreparáveis ao moral do Principado. O exército já havia perdido a vontade de lutar. Pior ainda, eles sofreram uma derrota nas mãos de crianças a bordo de uma embarcação civil. Gelat sabia que seria chamado para assumir a responsabilidade por esse fracasso. Ele colocou a mão no bolso, pegou o que parecia ser uma arma e se aproximou da janela. Ele tinha apenas um tiro. O Principado havia criado essa arma enquanto pesquisava a flauta mágica, e ela também tinha o poder de atrair monstros para ela. Normalmente, era disparada para atrair monstros para colocar sob o controle da flauta, mas seus efeitos eram tão poderosos que seu uso era fortemente restrito. Agora que chegou a isso, o mínimo que posso fazer é apagar nossa vergonha. Isso mudará tudo. Não serei lembrado como um tolo impotente no lado perdedor. Gelat mirou a arma no vidro e puxou o gatilho. Um sinalizador atravessou o céu escuro com um grito estridente. Imediatamente, monstros começaram a se manifestar, um após o outro, do céu e do mar. Agora, bestas, destruam tudo. Aquela armadura cinza ridiculamente forte não podia mais se mover, graças ao Cavaleiro Negro. O único inimigo restante era aquele estranho navio. Tinha apenas alguns canhões, então Gelat tinha certeza de que os monstros o dominariam facilmente. Ele gargalhou, mesmo quando outros militares correram para contê-lo. Já era tarde demais, as criaturas continuaram a se multiplicar e rapidamente. Pousado na armadura do Cavaleiro Negro, com os braços de Arrogans ainda em volta dela, olhei para cima e suspirei com a nova onda de monstros. Bela vista espetacular, disse Lucion despreocupadamente. O Cavaleiro Negro encarou o navio que havia soltado o sinalizador. Tolo, cuspiu. Planejando nos matar a todos. Ei, garoto. Envie uma mensagem para a princesa. Diga a ela para usar essa flauta. Tenho certeza de que você também prefere sobreviver a isso. Ele queria que eu deixasse ela colocar todas essas criaturas sob seu controle? Claro, parece uma ótima ideia. Vamos dar ao inimigo a oportunidade de aumentar seus números. O velho viu meu ceticismo. Não estamos tão desiludidos a ponto de achar que ainda podemos lutar.
Vamos lá, você quer que todos nós morramos aqui? Como eu poderia confiar nele depois de tudo que ele e seus compatriotas me fizeram passar? Olhei para o meu parceiro. Bem, aniquilação não me parece atraente. Você consegue lidar com isso, Lucion? Então, finalmente é a minha vez. O olho de Lucion ficou vermelho brilhante, cintilando no escuro. Finos feixes de luz caíram de uma das nuvens acima, empalando os monstros ao nosso redor. Cada criatura que a luz tocava desaparecia em uma nuvem de fumaça. O cavaleiro negro recuou horrorizado. O que foi isso? Parecia uma chuva de meteoros. Cada vez que uma das bestas morria, eles se dispersavam em partículas negras, deixando apenas a bela vista do oceano em seu rastro. Virei-me para o velho. Vocês não são os únicos escondendo novos truques. Certifique-se de informar o resto do principado quando você voltar para casa. O quê? Você não vai levar minha cabeça. Você está insinuando que pegou leve comigo desde o começo. Você se atreve a nos humilhar. Nojento. O que eu faria com a cabeça de um velho? Sua espada, porém, essa eu vou pegar. Caso contrário, quem sabe que coisas travessas você poderia fazer com ela. Eu tinha suado frio durante toda essa batalha por causa daquela lâmina dele. Você é muito mole, garoto, rosnou ele. Isso vai te matar um dia, pode ter certeza. Na próxima vez que nos encontrarmos, minha misericórdia é a razão pela qual você terá um próximo encontro, sorri. No entanto, você ainda tem toda essa arrogância para me latir como um cão. Você ainda não entendeu, velho. Sua pequena invasão acabou. A expressão em seu rosto permaneceu congelada em uma careta, como se ele não entendesse o que eu estava dizendo. Não é óbvio o suficiente. Concedido, estávamos armados, mas vocês perderam para um navio civil. E as pessoas a bordo eram estudantes. Você tentou fazer crianças de reféns, e eles te esmagaram. Você entende o que isso significa? Seus olhos se arregalaram e sua boca ficou aberta. Vocês estão defiando. Eu ri. Seus melhores dos melhores deram tudo de si contra um monte de crianças e ainda assim perderão. Não importa o quão bom eu seja. Vocês nos subestimaram demais. Você realmente acha que haverá uma próxima vez real? É hora de se aposentar, velho. Como é a sensação de perder sua vida como cavaleiro? Vamos, me diga. Estou morrendo de curiosidade. Seus lábios se contorceram em um rosnado. Você espera que eu viva com essa desgraça? Você nem mesmo tem a cavalaria para me deixar morrer no campo de batalha. Seu desprezível. Você prefere morrer a viver? Sua visão de mundo é tão estúpida que eu nem consigo começar a compreendê-la. Você escolheu a pessoa errada para lutar se era isso que queria. Bate minha testa contra a dele. A ardência me fez ranger os dentes. O crânio dele era feito de pedra. O perdedor tem que obedecer ao vencedor, certo? Então eu digo sim, você vai viver com essa vergonha. Eu sou uma pessoa decente, mas como cavaleiro. Bem, se as pessoas quiserem me chamar de desprezível e escória, podem seguir em frente. Ódio foi gravado em cada canto do rosto do velho cavaleiro. Não podemos continuar brincando de guerra com vocês, eu disse. O silêncio se instalou sobre nós, e eu percebi então que Lucion havia exterminado o último dos monstros. Com isso resolvido, amarrei as mãos do cavaleiro e, assim que chegamos ao parceiro, comecei a trabalhar. Foi bem tarde da noite antes das coisas se acalmarem e eu consegui ir até a sala de armazenamento do parceiro. Lá dentro estava a enorme espada que havia perfurado a Rogas. A lâmina negra sem dúvida havia provado o sangue de inúmeras pessoas. Parecia amaldiçoada. Eu tenho que passar essa coisa para alguém responsável, mas quem? Mestre, por que você saiu do seu caminho para enfrentá-los? Com meu corpo principal, poderíamos ter derrotado o Cavaleiro Negro em apenas um momento. Por favor, me esclareça por que você correu tanto risco. Lucion provavelmente pensou que eu tinha me colocado em perigo de propósito. Claramente ele se opôs à maneira como eu lidei com as coisas.
Mas olhando para esta espada horrível agora, eu percebi algo. Eu poderia ter feito como Lu Xiong sugeriu, exterminar as forças da Principality com uma força esmagadora, mas como isso era diferente de cometer um assassinato em massa. Eu não poderia fazer uma coisa dessas. Absolutamente não. Eu definitivamente me arrependeria, e não tenho dúvidas de que lutaria para tomar uma decisão dessas desde o início. Sem falar que isso resultaria em ainda mais problemas depois. Tenho certeza de que você poderia pulverizá-los, sem problemas. Mas e depois? Eu perguntei. O que vem depois? As pessoas te veriam como uma ameaça, sem dúvida. Não apenas a Principality, mas também o reino poderia agir contra você. No pior dos casos, eles poderiam tentar te matar. Eu certamente não permitiria que isso acontecesse, é claro. De qualquer forma, as coisas não poderiam continuar do jeito que estavam. Eu teria que continuar lutando ou assumir o controle de tudo, como o reino Wolfort já havia feito. Bem, sempre existe a opção de fugir para bem longe, eu acho. Ah, parece um aborrecimento. Depois de todo o esforço que tive para obter você, não preciso de mais problemas. Eu me envolvi no terreno para o meu próprio bem-estar mental, certo? Porque eu senti vontade. E para evitar o assassinato em massa. Não poderia esquecer disso. No dia seguinte, todas as aeronaves inimigas danificadas estavam atracadas na ilha flutuante da Principality. Os robôs de Lu Xiong cuidaram de desmontá-las, o que significava que consegui um monte de pedras de suspensão. Todas minhas. Carreguei as armaduras também. Qualquer aeronave em boas condições nós levaremos conosco. Lu Xiong flutuava ao meu lado, como de costume. Aparentemente, ele gostava de estar perto do meu ombro. Então você não está apenas roubando seus frutos, está levando toda a planta, raízes e tudo. Você não tem um pingo de empatia, mestre. Eu sabia que podia esperar isso de você. Certo. Até Elgon desse meu lado. Gelat estava por perto, com os braços amarrados e o lábio superior nu. Seu rosto estava machucado e inchado, mas isso não era culpa minha. Ele estava inconsciente quando embarcamos no navio da Principality para prendê-lo. Barão Bartifort, eu exijo que você devolva essas pedras de suspensão para nós, disse ele. Eu sorri. Não sei. Vocês são os que destruíram nosso transatlântico. Merecemos alguma compensação por isso. TSC, TSC. Se ao menos alguém não tivesse nos atacado. Então, nesse caso, solicito o início de uma negociação oficial entre a Principality e a. Eu bati o pé, fazendo pular. Você está me pedindo concessões? Eu venci. Sim, mas você concorda com essa avaliação, certo? Não, eu certo. Sim. Ele rangeu os dentes de frustração. Meu Deus, não acredito como sou benevolente. Depois de tudo que você fez, estou te aliviando. Essa bondade é quase pecaminosa. Sim, mestre, disse Lu Xiong, sua impiedade é impressionante. Eu dei de ombros. Isso é melhor do que tornar todos os soldados deles nossos escravos. Certo. Você vendeu aqueles piratas ao Visconde. Com certeza. A família dele encontrou ouro quando achou aquela mina. Agora, graças a mim, eles têm piratas para conseguir isso para eles. Além disso, esses piratas eram criminosos. Eles sabiam o que aconteceria se fossem pegos. Tenho certeza de que não têm arrependimentos. Eu acredito que eles imploraram por clemência. Sim. Eu vendi aqueles piratas para o mesmo viscondado que Jaina havia causado todo aquele problema ao mirar no herdeiro. Agora, esses criminosos estavam trabalhando duro nas minas do Visconde, arriscando suas vidas para se arrepender. Ser um mineiro era difícil e perigoso. Até adultos lutavam para acompanhar o trabalho e às vezes desmaiavam de exaustão. Então olhe para mim, um verdadeiro santo por não enviar esses soldados para o mesmo destino. Dito isso, eu estava um pouco em pânico por dentro. Tínhamos causado um grande impacto no poder militar da Principality,
mas seria o suficiente para evitar uma guerra entre eles e o reino. Me dê um descanso. Guerra é a última coisa que eu preciso. Embora minha ansiedade sobre o futuro continuasse a aumentar, eu já havia feito o suficiente por enquanto. O resto, na minha opinião, cabia ao reino lidar. Examinei a montanha literal de armaduras empilhadas na minha frente. Teremos que mandar isso para consertos antes de serem utilizáveis novamente. Não me importo de consertá-los, mas as pessoas podem ficar desconfiadas se eu fizer todos de uma vez, disse Lu Xuan. Eu sugeriria fazer uma solicitação em uma instalação de manutenção. No futuro, devemos considerar construir uma especificamente para esse propósito. Não posso montar uma agora, mas é uma boa ideia. Por enquanto, entraremos em contato com outra pessoa. Lembre-se de que ultimamente apareceram muitos golpistas que afirmam ser especialistas em construção de armaduras, alertou Lu Xuan. Quando você entrar em contato, tome cuidado para garantir que a instalação seja legítima. Então até neste jogo temos golpistas. Eu balancei a cabeça. Esse mundo realmente é cruel. Mestre, o trabalho de resgate está terminado. Podemos nos retirar a qualquer momento. Bom. Conseguimos o que podíamos, então vamos arrumar o espólio e voltar para casa. Ah, e agora você soa como um pirata. Deixamos a ilha flutuante da Principality para trás, mas a maioria das aeronaves e armaduras inimigas veio conosco. Depois de conversar com o capitão do navio de cruzeiro e os professores, me retirei para o meu quarto no Partner, exausto. Um dos robôs de Lu Xuan esperava do lado de fora da porta como guarda. Bom trabalho, eu disse enquanto tentava abrir a porta. O robô me bloqueou. Ah, vamos lá. Você não vai me deixar entrar no meu próprio quarto. Ele ficou no meu caminho, impassível. Depressa, saia da frente. Estou cansado. Seus olhos brilharam como se protestassem, mas eu empurrei e afastei-o da porta. Lu Xuan interrompeu. Mestre, parece que seu quarto já está ocupado. A porta finalmente deslizou e eu entrei para encontrar Angie e Livia dormindo na minha cama. Elas estavam de frente uma para a outra e de mãos dadas, seus peitos subindo e descendo lentamente. Um cobertor estava sobre elas, mas definitivamente não estavam mais com seus uniformes. Um robô flutuando por perto passava os uniformes das garotas. Espere, isso significa que elas estão de roupa íntima. Ambas tinham as expressões mais adoráveis em seus rostos. Era uma visão preciosa de se contemplar. Recuei alguns passos e fechei a porta silenciosamente. Uma vez no corredor, encostei-me à porta e deslizei até o chão. Me avise mais cedo da próxima vez. O pai de Angie vai querer minha cabeça em uma bandeja. Eu envolvi meus braços ao redor das minhas pernas e olhei para Lu Xuan em busca de uma explicação. Aparentemente, elas adormeceram esperando por você. Elas devem estar exaustas. Elas eram ridiculamente fofas. Se eu não fosse tão maduro, talvez tivesse arriscado dar uma espiada sob aquele cobertor. Agradeça por eu ser um adulto de verdade. Mas, de qualquer forma, vocês meninas deveriam ser mais cuidadosas. Os homens são lobos. Agora, onde devo dormir? Com todos os estudantes e funcionários amontoados no Partner, tive que parar e pensar se ainda havia algum quarto vago. Passos ecoaram pelo corredor, ficando mais altos antes de pararem completamente. Quando levantei a cabeça, Chris estava diante de mim. O que foi? Bartford, preciso de uma resposta sua. Você a razão pela qual você não quer me duelar com espadas é porque acha que eu não tenho chance de te vencer, certo? Sobre o que ele está falando? Você acha que eu poderia vencer alguém tão talentoso com a espada como você? Isso é uma piada? Eu dei uma risadinha. Desculpe, não entendi. Chris balançou a cabeça. Não, você venceu o Cavaleiro Negro. Você nem mesmo nos vê, a mim e aos meus amigos, como competição, não é? Eu julguei completamente mal suas habilidades. Estou envergonhado. Você deveria estar mais envergonhado por seu mal-entendido. A única razão pela qual eu ganhei algo foi por causa do Arrogas. Olha,
Você entendeu errado. Mas Chris usava uma expressão de determinação renovada. Eu juro que vou te alcançar. Vou ficar mais forte. Forte o suficiente para que você tenha que me reconhecer como um igual. Era isso que eu queria te dizer. Você é meu objetivo agora. Com essa declaração, ele saiu. Pensei em correr atrás dele para esclarecer exatamente em que sentido ele estava errado, mas era um grande incômodo. E, de qualquer forma, ele e os outros interesses amorosos estavam um pouco atrasados para se reformarem. Mas enquanto eu observava suas costas se afastando pelo corredor, ocorreu-me um pensamento. Entendi. Vou atribuir o sucesso desta missão a ele. De volta aos seus esquemas sinistros, mestre. Por favor, isso mal se qualifica como sinistro. Além disso, Chris ficaria muito mais feliz em receber o crédito do que eu. Adormeci encostado à porta, satisfeito com minha decisão. O Principado era um adversário forte. Eu estava de volta ao meu dormitório na academia, alegremente aninhado na minha cama, conversando com Lu Xuan. Realmente era, ele concordou. Passamos por todos os tipos de investigações desde que voltamos da nossa viagem escolar. Quando entreguei a enorme espada do Cavaleiro Negro, tomei muito cuidado para dizer ao oficial, isso foi tudo graças ao árduo trabalho de Chris. Continuei explicando o quanto de esforço todos os outros também tinham colocado. Fiquei muito emocionado, eu disse, insistindo que fiz pouco mais do que apoiar o restante dos alunos. Não tinha certeza se era devido ao meu relatório, mas todos os alunos que ajudaram a repelir o Principado receberiam uma recompensa do reino. Todos estavam ganhando uma medalha. Tem certeza de que foi sensato dar ao reino a arma do Cavaleiro Negro? Lu Xuan perguntou. Aquilo é amaldiçoado. Eu não quero. Além disso, se eu precisar de uma arma assim, você pode fazer uma para mim, certo? Eu analisei sua composição, então sim, isso seria possível. Eu questiono se era necessário entregar tantos navios aéreos e armors, no entanto. Eu fiz isso para bajular o reino. Além disso, meio que senti que devia ao pai da Inge depois de dar uma olhada no rosto dela dormindo. Ah, que seja. Ainda tenho alguns sobrando. Além disso, eu guardei as pedras de suspensão, isso é um bom material. Eu estava apenas feliz por não estar recebendo uma promoção desta vez. Em vez disso, todos os outros sairiam com o prêmio. Se você tem certeza. Longe de mim discutir. Tanta coisa aconteceu neste último incidente. Eu descobri várias coisas nas quais precisava refletir. Eu teria que me esforçar de verdade em breve. Mas, por enquanto, eu havia recuperado o colar sagrado de Levia e colocado um fim na batalha entre o reino e o Principado. Isso era o suficiente. Além disso, finalmente reuni a determinação para fazer o que eu queria. Personagem secundário ou não, eu queria ficar ao lado de Levia e Inge. Para fazer isso, eu precisava preparar algumas coisas com antecedência.